Alô, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos falar aqui por 10 minutos de um assunto bastante importante e eu quero começar este entendimento com você, trazendo a sua memória a respeito de Tomé, que ele tinha uma síndrome, e a síndrome de Tomé era, ele tinha que ver para crer. Certa feita foi apresentado a ele que Jesus tinha aparecido no meio dos discípulos, e ele então disse que ele só acreditaria se ele visse. Então Jesus se manifestou no meio deles, e ele tocou nas mãos de Jesus e viu que realmente Jesus tinha ressuscitado. E os evangélicos, eles têm uma síndrome muito pior do que a síndrome de Tomé, porque nem vendo, nem lendo, eles acreditam. Então essa síndrome, ela é muito pior do que a síndrome de Tomé. Veja bem, nós venhamos aqui reiteradas vezes falar dos mesmos assuntos para que possa ser esclarecido, para que eles possam ser libertos, ser livres e felizes, até porque nós amamos os nossos irmãos evangélicos e nós queremos ver eles livres desse sistema religioso que só escraviza. Mas nós apresentamos textos, nós não falamos de nós mesmos. Nós mostramos dentro das Escrituras, na qual eles dizem que são regras de fé para eles. Então, é desse assunto que eu quero falar hoje. Eu quero apresentar um texto para você aqui, no livro de Colossenses, Paulo escrevendo à comunidade de Colossos, ele escreveu assim aos Colossenses no capítulo 2, versículos de número 13 e 14. Preste bastante atenção. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus ou todos os nossos pecados ou delitos. Versículo 14 é o versículo-chave que eu quero falar sobre ele. Versículo 14. Tendo cancelado, tendo posto fim, tendo anulado o escrito de dívida que era contra nós, porque Paulo também era judeu, era contra nós e que constava de ordenanças. Escrito de dívida, Paulo está falando das leis de Moisés, que era contra eles. Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. A lei de Moisés era prejudicial ao povo judeu, ao qual nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente e encravou na cruz. O que é que constava de ordenança nas leis de Moisés que os evangélicos praticam? A chamada Santa Ceia, que eles chamam de Santa Ceia, que não era a Santa Ceia, é Páscoa judaica, que Jesus comemorou, os evangélicos fazem essa prática que era a Páscoa judaica das leis de Moisés. Era uma ordenança que era prejudicial ao povo judeu, Cristo veio, removeu e encravou na cruz. A prática de subir para o monte e orar era uma prática de ordenança das leis de Moisés para o povo judeu. Os evangélicos, eles praticam essa prática, praticam essa ordenança da lei de Moisés. E Paulo diz que Cristo veio por fim e pegou tudo isso e encravou na cruz, porque isso era prejudicial a eles. A prática de jejuar era uma ordenança das leis de Moisés. Cristo pôs fim e os evangélicos praticam. E Paulo diz que Cristo pegou tudo isso e encravou na cruz. A ordenança do dízimo era uma ordenança das leis de Moisés. Cristo também pegou e encravou na cruz. Mas os evangélicos, infelizmente embriagados pelas mentiras dos pastores, eles não acreditam nem vendo o que está escrito. Nem vendo. Então essa síndrome ela é muito perigosa, porque eles não acreditam nem lendo o que está escrito. E como eu estou falando das ordenanças das leis de Moisés, da prática da lei, e todas as vezes que você se deparar com a palavra lei na Bíblia, está se referindo às leis de Moisés. Veja bem o que Paulo falou à comunidade dos Gálatas, no capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10. Presta bastante atenção nesse estudo, que ele é Bíblia pura. Veja bem, livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo de número 9 e número 10. De modo, olha Paulo dizendo aos Gálatas, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Porque no ministério do Espírito é pela fé. Não tem nada de você sacrificar o seu corpo, pagar preço, fazer sacrifício, ir para monte, fazer jejum, nada disso.
tudo é pelo ministério do Espírito e pela fé. Olha o que Paulo diz. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o versículo de número 10. Como que os pastores não ensinam isso aqui? Versículo de número 10. Todos, quantos? Aqui é todos, não é um nem dois, não. Todos quantos, pois, são das obras das leis, são das obras da lei, jejum, dízimo, santa ceia, ir para monte, imposição de mão. Todos quantos, pois, são das obras das leis, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Porque eram 613 mandamentos. Eles não conseguiam praticar todos, então eles estavam debaixo de maldição. O povo evangélico vive debaixo de maldição. Eles acham que eles estão fazendo algo para Deus, mas não agrada. Santa Ceia não agrada a Deus. Ficar sem comer, abstinência de alimentos, ficar sem comer, pagar preço, fazer voto, não agrada a Deus, porque o ministério é do Espírito. E no ministério do Espírito, tudo é pela fé. E Paulo diz que os que praticam as obras das leis de Moisés estão debaixo de maldição. Está estampado, escrito nas Escrituras. Mas a síndrome dos evangélicos é tão grande que nem lendo eles acreditam. E não para por aqui não. Olha o que Paulo disse ainda aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 21. Vamos lá. Gálatas 2, 21. Presta bastante atenção, porque está escrito, eu não estou inventando. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 21. Ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, lei de Moisés, jejum, santa ceia, dízimo, tudo isso, imposição de mão, orar em monte, não anula a graça de Deus. Paulo escrevendo, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, na qual Cristo pôs fim, segue-se que morreu Cristo em vão. Segue-se que Cristo morreu em vão. É o que os evangélicos mostram para Cristo, que ele morreu em vão. Porque mesmo ele tendo já pagado o preço lá na cruz, como está escrito em Colossenses no capítulo 2, versículo de número 14, os evangélicos entendem e foram ensinados que eles é que têm que pagar o preço para serem abençoados, para serem perdoados. Não, mas as Escrituras dizem completamente o oposto. As Escrituras dizem em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E quando foi que essas bênçãos chegou até nós? Quando Cristo lá na cruz, ele estendeu a mão para um lado, estendeu a mão para o outro. Ali ele disse, tetelestai, está consumado. Não tem mais nada para o homem fazer. Não ficou nada para o pastor pagar preço, não ficou nada para o pastor colocar a mão sobre mim, sobre você, não ficou nada do pastor fazer campanha, corrente de oração. Lá na cruz, no mundo espiritual, Cristo ele estabeleceu todas as coisas, não ficou nada para o homem fazer. Infelizmente, a síndrome dos evangélicos, ela é tão grande que eles nem lendo esses textos, que eles nem vendo esses textos, eles acreditam que eles estão debaixo de maldição, como Paulo disse. Que quem pratica as obras da lei de Moisés, dízimo, jejum, santa ceia, ir para o monte, ficar sem comer, todas essas coisas, Colossenses 2,14, Paulo escrevendo aos Colossenses diz que Cristo removeu tudo isso inteiramente e encravou na cruz. Mas o que os pastores fazem? Não, o que Cristo fez foi em vão, não serviu de nada. Nós é que temos que fazer para o povo. E o povo está aí, debaixo de um engano teológico, debaixo de uma embriaguez falsa de prosperidade, e com isso, sofrendo debaixo de maldição, e os pastores cada dia mais enriquecendo, e nós, que com toda alegria, com todo amor, com todo prazer, venhamos trazer esses estudos, que são 10 minutos, são pouco tempo, profundo, claro, preciso das Escrituras, para você ser liberto, ser livre, feliz e entender que Cristo habita em você, que Cristo não está lá no templo onde você frequenta, que Cristo não está no monte onde você vai atrás, Cristo está em você. E em você, no mundo espiritual, Ele já fez todas as coisas. Tenha uma manhã abençoada, uma quarta-feira próspera na sua vida, seja feliz e entenda que Cristo
está em